Bom dia, irmãos. 10 de maio, já o ano tá quase metade passado, né? Bom, hoje é Dia das Mães. Não esqueça de dizer para sua mãe, se puder, dizer Feliz Dia das Mães, mãe. Faz alguns anos que a minha mãe foi para os céus. E também a mãe da Jane. Então eu não posso falar isso mais, mas eu posso falar para as minhas filhas, né? São mães. Então, as mães na sua vida, não esqueçam delas, né? Bom, nós estamos no nosso estudo que eu tenho chamado agora Escada de Resgate, né? A Escada de Resgate. E semana passada, começamos lendo Filipenses 1, 3 a 11. E eu quero fazer isso novamente. Então vamos para Filipenses capítulo 1. Vamos ler versículos 3 a 11. Filipenses capítulo 1, versículos 3 a 11. E diz aqui: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e na confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos da justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por esse mais um dia que nós temos para viver para Ti. Mais uma semana. Pai, abençoa os nossos lares e cada mãe que seja. E pedimos, Pai, agora nos dirige enquanto que abrimos Tua palavra para ver mais do que podemos aprender. Pedimos, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, semana passada nós começamos lendo Efésios capítulo 1, versículos 3 a 15. Também nós lemos Romanos 12, 1 e 2. Vai lembrar, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu disse semana passada que conduta aceitável requer uma transformação. Estávamos em conformidade com esse mundo. Estávamos vivendo no molde do mundo. Nossas vidas estavam sendo configuradas de acordo com o mundo sem Deus. Porém, agora somos crentes em Cristo Jesus, fomos salvos. Agora precisamos estar em conformidade com a vontade de Deus. Então, precisa uma transformação que mudará nossa maneira de pensar.
A igreja de Filipenses é que nossa vida cristã seja um ponto de conexão entre Deus e as pessoas que Ele deseja alcançar e salvar. E lembra, eu referi a Jacó e a escada de Gênesis capítulo 28, quando ele sonhou e viu Deus, né? E os anjos descendo e subindo pela escada. E finalmente quando ele acordou, ele diz, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu. E ele disse, quão terrível é esse lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, Betel. E esta é a porta dos céus. A palavra porta em hebraico é Sha'ar. Betel é hebraico também, casa de Deus. Então, Sha'ar quer dizer porta de entrada. E eu lembrei, os irmãos, o que Jesus disse em João 10, versículo 9. Ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então poderemos dizer que Jesus é a porta dos céus. Ele é a porta de entrada nos céus. Então eu disse que, embora que não seja escada mencionada especificamente na epístola aos Filipenses, é preciso ser levantado uma escada nas nossas mentes, na mente de cada crente em Cristo. Uma escada? Como? O objetivo desta escada é abrir caminho para que as pessoas descrentes venham ao Senhor. E do começo até o fim, Filipenses lida com nossa mentalidade. A ideia de uma escada cria uma mentalidade redentora. Aliás, levanta uma escada de resgate, uma escada redentora. Esta escada tem duas extremidades. Uma ponta está seguramente afixada no céu e a sua verdade, né? A extremidade superior, eu disse, é segurado pela doutrina e pela confiança. E a simpatia e ajuda permitem que as pessoas podem subir a escada. A sã doutrina e a confiança permitem que elas descem ou saem da escada com uma verdadeira experiência da salvação em Cristo. E eu também notei semana passada que Filipenses está dividido em 4 capítulos. Os 3 primeiros declaram princípios e dão exemplos. E eu disse que nós íamos examinar isto, né? E estamos ainda tentando recapitular, mas, enfim, eu disse que existe uma mentalidade redentora. E eu referi a 11 de setembro de 2001 e como os crentes nos Estados Unidos reagiram ou agiram, né? E o crente que tem a mente redentora está consciente de ser cidadão de um país celestial e se vê, então, em uma missão celestial. Enquanto o outro crente só sabe que ele é salvo e que ele é um cidadão do seu próprio país terreno e gasta seu tempo e energia nas coisas deste mundo, né, desta vida presente. A mentalidade faz a diferença. Lendo Filipenses 1, 3 ao 11, podemos ver que existem 3 assuntos que estão fixados no fundo da mente de Paulo. E eu disse que é o Evangelho, o tribunal de Cristo e a própria pessoa de Cristo.
E esses mesmos três assuntos devem ocupar os pensamentos de cada crente hoje, porque nos darão uma estrutura para ter uma vida fiel perante Cristo. Então, abraçando esses três assuntos, vão se tornar uma motivação convincente para tudo que devemos, ou dizemos e fazemos. E vimos então o primeiro assunto, que é o Evangelho, e vimos que o Evangelho trata de dois tipos de pessoas: aquelas que são perdidas e precisam ser salvas. E, em segundo lugar, aquelas que são salvas, mas que precisam viver pela fé. Porque há muitos crentes que não estão vivendo pela fé. Pode ser você? O segundo assunto é o tribunal de Cristo, de que devemos estar bem preparados. A vida cristã não foi projetada para agradar a nós mesmos, mas para agradar o Senhor. E um dia vamos enfrentar o tribunal de Cristo. E isso é para nos examinar, para ver quão fiéis que fomos nessa vida agora. E então nós lemos 1 Coríntios capítulo 3, 9 a 15. Então nossas obras são comparadas à ação de construir um edifício, do qual é a sua vida. E que seremos examinados para ver que tipo de material usamos na construção das nossas vidas. E lembra que a fundação única é Jesus Cristo. Então, eu também disse que nesse exame, ou nesse juízo, o Senhor atribuirá valores diferentes a cada obra. Algumas delas o agradarão e serão dadas o que eu chamo pontos positivos. E outras obras não vão agradar o Senhor e serão dados pontos negativos. E após a avaliação, tudo será sujeito a fogo. E que todas as obras que recebem avaliações negativas, como palha, feno e madeira, serão destruídos pelo fogo. Somente aquelas obras que agradaram Cristo sobreviverão ao fogo. E lembra que o fogo não é o fogo do inferno. Esse é um fogo para destruir as obras infrutíferas e para refinar as nossas obras frutíferas. Então, é um juízo da graça. O problema é que muitas das nossas obras serão queimadas. Então, nós devemos tomar cuidado com nossa vida, no agora dessa vida. Tá? Lemos também Efésios 5, versículos 25 a 27, que fala profeticamente acerca do futuro, logo depois do tribunal de Cristo, onde nós lemos ele falando com os maridos nesse versículo 25, ele diz: vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, eu disse, faça a pergunta: o que estou fazendo? Vai durar? Aguentar o fogo do juízo? Então, nós chegamos então ao terceiro assunto, que é o assunto da pessoa de Cristo. Filipenses capítulo 6 diz, Filipenses capítulo 1, versículo 6, né? Diz que Cristo continuará trabalhando na sua vida até que ele virá. No versículo 11, lemos que os frutos da justiça são por ele. A ideia
dessas referências é que Jesus Cristo é ativo em nossas vidas e ministérios. Não vivemos nossas vidas apenas com nossos próprios esforços, mas cooperando com a obra do Senhor. Tudo o que fazemos em nossas vidas e ministérios é feito por essa mesma cooperação. Nossa passagem em 1 Coríntios 3, lembra lendo semana passada, começou com a afirmação, porque nós somos cooperadores de Deus. O Senhor está fazendo muito trabalho em nós e através de nós, hoje. Cristo e a obra que Ele está fazendo deve estar mantidas em nossos pensamentos, deve estar sempre pensando nisto. Paulo abordou isso em Colossenses em referência à sua vida pessoal e ministério. Então vamos rapidamente para Colossenses capítulo 1 e nós vamos ver versículos 25 a 29. Colossenses, virando apenas umas páginas, né, para chegar em Colossenses, capítulo 1, versículo 25 a 29. E nós vamos ler. Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedido para convosco para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. A pessoa de Cristo deve ser mantido como ponto focal nas nossas vidas. Ele deveria ocupar todos os nossos pensamentos até ficarmos absorvidos em procurar experimentar o poder de Deus em nossas vidas e tudo que fizemos. Isso contribuirá para garantir que todas as nossas obras sejam frutíferas. Esses três assuntos, o Evangelho, o Tribunal de Cristo e a pessoa de Cristo, se seguram à extremidade superior da nossa escada de resgate redentora no céu. Nossas mentes precisam estar preocupadas com estes, para que tudo o que fazemos seja compelido por elas. No segundo capítulo de Filipenses, Paulo está preocupado com o fato de também nos afixarmos à outra extremidade da nossa escada. Se ancoramos apenas uma extremidade, a escada será inútil para os descrentes. Nossa escada tem que alcançar ou tocar nesse mundo. E por isso que estamos no mundo. Ambas as extremidades devem ser devidamente afixadas para que possam ser abertas ao movimento de pessoas. E lembre-se, esta é uma escada de resgate redentora. O movimento nela consiste de pessoas a caminho de Deus. Portanto, aqui no capítulo 2, Paulo continua sua cuidadosa instrução sobre esse importante assunto. Ele nos ensina primeiro por princípio e depois por exemplo. Nós lemos então Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículos 1 a 4. Portanto,
Se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superior a si mesmo. Não atenta cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2, versículos 1 a 4. A mentalidade aqui é aquela que se afasta da exibição de eu e se concentra no resgate de pessoas que precisam de Cristo. É como Paulo estivesse dizendo, mais ou menos, não pense na sua pessoa ou na sua reputação, pense no resgate. Reputação refere-se ao seu bom nome. É a sua personagem como visto por outras pessoas. Se você está preocupado com sua reputação, vai querer estar perante as outras pessoas só para que você poderia mostrar quem você é. Enquanto, no outro lado, resgate está preocupado com as outras pessoas, querendo resgatá-las, liberte-as, salve-as. Se sua mente está preocupada com isso, você vai querer estar perto de outras pessoas para ajudá-las. Ajudá-las, né? A mudança da mente preocupada com a reputação para importar-se com o resgate é o assunto dessa passagem. Isto é expresso como um princípio nos versículos 3 a 4. Esse princípio pode ser parafraseado assim: não deixe nada ser feito através do espírito de festa ou vaidade pessoal. Com uma mentalidade humilde, avalie seus vizinhos como sendo mais importantes do que você. E não fique obcecado com os seus próprios interesses, mas com os interesses dos outros. O exemplo desse princípio é dado a nós nos versículos 5 a 8. É a mentalidade que o Senhor Jesus Cristo tinha antes de sua encarnação. Então vamos ler versículos 5 a 8. É Filipenses 2, 5 a 8, onde diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte da cruz. Para realizar a redenção do homem, o Senhor Jesus Cristo teve que vir à terra. Mas como é possível que Jesus Cristo venha a este mundo e não seja reconhecido por quem Ele é? Ele é igual a Deus, Ele é Deus. Colossenses 2,9 diz: porque nele habita toda a plenitude da divindade. Antes de sua encarnação, uma ação de humilhação foi feita por Ele. O Senhor não desejava exibir quem Ele é ou quem Ele era. Ele poderia ter feito isto, mas Ele não fez. Ele não estava focado em quem Ele era. Ele estava focado em resgate. Ele é o Redentor. Então, Ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se homem,
de nenhuma reputação, podemos dizer isto por outra maneira. Em sua encarnação, o Senhor não mudou do que ele era, ele apenas mudou o que os homens viram. E o objetivo de fazer isso era realizar a redenção, o resgate de pessoas perdidas no pecado. Não devemos ter essa mesma mentalidade? Devemos deixar de mostrar quem nós somos, indo após o resgate de pessoas perdidas. Não devemos ficar obcecados com nossa aparência, nossa reputação, mas com a redenção das pessoas que precisam de Deus. Essa ação em nossa mente faz uma base firme na extremidade inferior da nossa escada de resgate redentora. É esse extremo aqui no mundo que entra em contato com as pessoas e possibilita que eles tenham acesso a Deus e a sua salvação. Vimos como fazer conexão para as duas extremidades da nossa escada. Isso nos deu uma escada com pés bem firmadas, que estica do céu até a terra, né? Do céu onde Cristo está até a terra, segura e livre para que os que desejam subir. Agora, como essa escada funciona? Lembra o que disse semana passada? Eu disse, embora que uma escada não seja mencionada especificamente em Filipenses, é preciso ser levantada uma escada na mente de cada crente em Cristo. O objetivo dessa escada é abrir caminho para que as pessoas descrentes venham ao Senhor. Em Filipenses 3, temos uma descrição do que podemos chamar de escada de vida, ou escada viva, ou vida. Como a escada existe na mente do crente, tal é a vida que produz. Podemos então fazer uma pergunta. O que é que uma mente preocupada assim faz? Ou o que poder fazer? Há alguma atividade na mente, um processo de pensamento que precisa ser entendida. Vai se expor no passar do tempo através das ações exteriores que o cristão faz. Mas quais são os pensamentos que precedem essas ações? Nelas encontraremos o essencial da vida redentora. Se você pedir ao verdadeiro cristão normal que lhe dá seu testemunho de sua vida cristã, ele lhe dirá sobre todas as coisas que ele está fazendo pelo Senhor, todas as coisas visíveis que ele faz. Paulo não faz isso, pelo menos não de imediato. Veamos como ele nos conta sobre as coisas que sua mente está pensando. Vamos para Filipenses capítulo 3 agora. Vamos ler versículos 3 a 14. Filipenses, vamos começar com o versículo 1 até versículo 14. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível.
mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo menciona 3 propósitos pessoais no início dessa passagem que descrevem a maneira de pensar na vida de um crente: adoração, alegria e confiança. Todos os 3 devem ocorrer ou passar na mente do crente. Adoração é a atividade de servir a Deus em seus pensamentos. Podemos dizer que alegria é celebrar regozijando e exaltando a pessoa de Cristo em seus pensamentos. E confiança é acreditar inteiramente nele, dependendo de Deus em todo o seu processo de pensamento. Em todos os seus pensamentos, estes 3 propósitos são essenciais. As pessoas não nos veem cumprindo esses 3 propósitos porque são ações que acontecem em nossos interiores, em nossas mentes. Eles estão lá por causa das preocupações que existem. Agora poderemos nos preocupar com o Evangelho, Tribunal de Cristo e a pessoa de Cristo e o resgate das pessoas que não conhecem a verdadeira salvação do pecado. Uma pessoa com essas preocupações em prática se envolve em adoração, alegria e confiança em Deus. Cada uma dessas 3 atividades estão relacionadas a Deus. Por elas, incluímos Deus em toda parte dos nossos pensamentos. Todas as questões em que pensamos são apresentadas a Ele. Lembra Provérbios 16:3? Lembra, eu até tenho dito algumas vezes que este é o versículo para a minha vida, que escolhi quando era jovem. Diz: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Entendida que seus pensamentos serão estabelecidos por Ele. Por quê? Porque confiou toda a sua vida, suas obras, a Ele. Cada questão é levado a Ele para ser incluído na nossa atividade de adoração, alegria e confiança nele. Cada decisão que tomamos será determinada por essa base. Isso é para se envolver na vida do céu enquanto estamos aqui neste mundo tenebroso. Paulo realmente desenvolve a questão da confiança. Confiança é uma palavra que usamos para identificar o objetivo de nossa confiança. Diz-nos de
quem ou do que dependemos em todas as questões de nossas vidas. Para um crente, a confiança pode ser negativa ou positiva. Negativamente, podemos confiar em pessoas ou coisas. É esse que significa ter confiança na carne. Positivamente, podemos confiar em Deus. Quando fazemos isso, dependemos dele para todas as questões de nossa vida cristã. É isso que significa andar em espírito. Lembra ter lido isso em Gálatas 5:16? Andai em espírito. Na forma imperativa. Devemos andar em espírito. Deus quer que seu povo, você e eu, o considere em todos os nossos pensamentos e depender nele em todas as questões da vida. Outras escrituras também nos dizem isto. Por exemplo, podemos ir para Provérbios novamente, capítulo 3. Você sabe, versículos 5 e 6. Vamos ler. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Boa, né? Podemos ir para Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Capítulo 26, versículos 3 e 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Entendeu os pronomes aqui? Tu, ó Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Agora, voltando para falar a nós, diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, e ele é uma rocha eterna. Vamos para Isaías capítulo 31, versículo 1. Capítulo 31, agora versículo 1. Há um advertimento aqui. Então nós vamos ver. Diz aqui: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Podemos agora voltar para o Novo Testamento, para 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 1, quero ler versículos 8 e 9, que diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda.
As Escrituras nos advertem a confiar em Deus, não nas pessoas ou nas coisas deste mundo. Isso significa que dependeremos dele em todo pensamento que tivermos. Ao ter uma escada de resgate redentor, é uma vida de confiança em Deus. E lembre, a escada de resgate redentora que descrevemos deve ser levantada em nossas mentes, segurada e firmada pelas coisas com as quais a mente está preocupada. No Evangelho, no tribunal de Cristo e na pessoa de Cristo e no resgate de pessoas. São as questões que formam essas preocupações. Devemos fixá-los tão fortemente na mente que eles se tornam uma força interior que afeta todos os nossos pensamentos. A vida que ocorre nesta mente preocupado assim é uma bem confiada em Deus. Isso significa que a pessoa depende sem reservas de Deus para tudo. Essa mentalidade também provoca ação. Essa escada que ninguém vê demanda trabalho intenso que todo mundo pode ver. Produz um desejo irresistível de fazer algo que se alinha com as suas preocupações. Produz um trabalho apaixonado que apoia a proclamação do Evangelho. Proclamar o Evangelho é a obra que redime as pessoas a Deus. Se o Evangelho for proclamado fielmente, pessoas não salvas serão salvas e as pessoas salvas aprenderão a viver pela fé. Para ilustrar esse tipo de vida, Paulo fala da maneira que os filipenses deram das suas coisas, seus pertences. A sua escada de resgate redentor resultou em apoio financeiro agressivo à proclamação do Evangelho. As suas prioridades resultavam em serviço refletindo louvor, alegria e confiança. Adoração, alegria e confiança. Vamos ler o que Paulo lhes disse. Capítulo 4 de Filipenses. Vou ver agora versículos 10 a 20. Filipenses 4, versículos 10 a 20. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável, aprazível a Deus.
O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Como os crentes filipenses estavam preocupados e confiantes em Deus, eles se tornaram participantes positivos no ministério. Eles se informavam das viagens e as obras de Paulo e, periodicamente, davam das suas substâncias para atender às necessidades dele. Na verdade, eles eram a única igreja que continuamente e regularmente dava para apoiar o ministério de Paulo. Para esses crentes, a ação de doar foi compelida pelo seu interesse e propósito de servir a Cristo. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de olhar mais uma vez na tua palavra. Pai, faz-nos meditar na tua palavra. Sabemos, Pai, que podemos voltar ao início desse estudo e reler. Oh, Pai, que alguém faça isso. Pai, faz-nos meditar e aprender, Pai, para que podemos viver para ti. Adorando, alegrando e confiando em Cristo. No nome de Cristo pedimos tudo isso. Amém.